Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de novembro, hoje é sábado, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. Peçamos ao Deus da vida que a sua palavra toque o nosso coração, que o Verbo encarnado, a palavra eterna do Pai, o próprio Cristo, venha fazer morada em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda com a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 14 a 16, depois versículo 19, de 6 a 9. Diz assim: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, a noite chegava ao meio do seu curso. A tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingiu o céu. Amados irmãos e irmãs, esta sabedoria que vem ao encontro de todo o povo de Deus, que vem ao encontro, que esteve presente desde a criação e está presente conosco constantemente, encheu tudo de morte. Dá para olhar sobretudo para esta palavra, para esta passagem e enxergar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria eterna do Pai, o Verbo encarnado, Logos, se deixou ferir de morte por amor a cada um de nós. O Salmo 104 traz como resposta: lembrai-vos sempre as maravilhas, ou lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Recordar, fazer memória, lembrar as maravilhas de Deus. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, fala da insistência da oração e conclui-se falando do dom da fé. A fé, amados irmãos e irmãs, é um dom precioso que Deus nos dá, nos concede. É o dom que nos permite ter a certeza de que não estamos sós e que há um Deus que nos ama
e cuida de cada um de nós. Mas vamos olhar para o Evangelho. Primeiro, há a necessidade de orar sempre sem desanimar. Jesus usa a figura então deste juiz que não temia Deus nem os homens. Porém, esta viúva que morava na mesma cidade foi inoportuna, começou a incomodá-lo e insistir para que ele fizesse justiça por ela. A palavra nos diz que esse homem diz que para acabar com este infortúnio, com essa importunação, ele atenderia o pedido desta viúva. E Jesus utiliza essa imagem para dizer: quanto mais meu Pai que está nos céus, quanto mais o Deus da vida, deixará esperando aqueles que Ele tanto ama? Vai deixar aguardando aqueles que gritam em favor a Ele? Portanto, amados irmãos e irmãs, se um homem é capaz de fazer justiça, quanto mais o Deus da vida olhará para os seus. Ele olha constantemente. E, diante então disto, o próprio Senhor vai dizer aos discípulos: quando o Filho do Homem, ou seja, na parousia, na segunda vinda, quando Ele vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa é uma pergunta forte e nos leva ao questionamento. Hoje, muitos de nós vivemos como se não houvesse, amados irmãos e irmãs, um futuro além deste mundo. Como se não precisássemos crer, como se a fé fosse algo banal, alienador, quando no contrário, a fé é para nós, amados irmãos e irmãs, a graça de uma vida verdadeiramente livre. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.